posso dizer aos amados irmãos que a gente se sente na obrigação de trazer esse tema de púlpito para a igreja, não só pela realidade da importância disso, do que o Senhor, na verdade, orientou a igreja a nível de mandato, porque é o que se destaca, né, no Evangelho do Nosso Senhor, são as orientações, né, a preocupação de que todos aqueles que estejam debaixo do interesse de salvar por Ele sejam, né, correspondentes às expectativas disso, da vontade dEle, como também dos seus mandamentos. E existe uma preocupação de que tudo que a gente trabalha em torno da fé seja legítimo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que trazer esse tema aqui de púlpito, porque essa semana passada mesmo, a gente se deparou com tantos escândalos saindo de dentro da igreja, até pastor se vestindo de Papai Noel para pregar, que foi o caso de uma igreja batista, que choca, estarrece a gente, o nível que chegou a igreja hoje. Então, o que o pastor eu vou falar hoje aqui, não direciona só para a questão dessa insistência de querer tornar o Natal uma coisa cristã, mas também revela algo bem pior do que uma festividade pagana na igreja. A quebra da centralidade nele, com a igreja, do que diz respeito à sua autoridade. Existe uma quebra de centralidade nele, no evento dele, que a igreja está testemunhando isso há muito tempo, a gente vem apontando para vocês inúmeras razões aqui. A questão aqui é essa: a igreja pode fazer alguma coisa que ele não mandou? Não, ela não pode fazer. Então eu queria, antes de tudo, falar aos irmãos, que eu venho falando em todo vídeo que eu gravo, e todo o trabalho que eu destino a falar sobre esse tema, eu deixo claro, nós não temos nada contra quem celebra o Natal. É direito. Celebra se você quiser, é teu direito. Você só não tem o direito de tornar o Natal uma coisa cristã. Porque a gente parte do princípio que quando você se prontifica em fazer alguma coisa em nome dele e para ele, que ele não te mandou, você está cometendo uma fraude, um desrespeito e um sacrilégio muito sério em relação a ele e à obra dele. Ele não te mandou, ele não pediu, ele não te deu autorização, então por que você faz? Então o entendimento é que, quando você faça em nome dele alguma coisa, faça se ele te pediu. E você precisa ter fundamentação para ter autorização. Você não tem a fundamentação, mas quer autorização, então nós entendemos que você é um herege, nós entendemos que você é um mau elemento, é um representante do diabo dentro da obra dele. Então nós não temos nada contra quem se acha no direito de celebrar esse evento, essa festividade. Mas temos tudo contra aqueles que se prontificam em tornar isso um evento cristão, porque não há respaldo para isso, não há permissão para isso, não há autorização para isso. Eu não vou dizer só teológico e bíblico, vou dizer histórico também, porque a gente fala do Natal como um evento de tradição, e a gente sabe qual é a raiz histórica disso, sem também querer deixar de lado a questão do paganismo. Então, há inúmeros fatores ali nessa festividade que deixam evidente, estampado isso, que não é um evento para um cristão. E muito mais para Cristo. Amém? Mas eu vou colocar aqui alguns pontos importantes dentro do texto que o pastor eu li, porque o que eu vou abordar com a igreja aqui é a questão da celebração e da adoração legítima com Cristo. Existe uma adoração, uma celebração que seja legítima para Cristo, sim, que ele instituiu, que ele definiu para a igreja, sim. Você quer saber? Então se orienta. Essa que está acontecendo hoje não é dele. Ela tem outras razões, outros interesses por trás. E eu não quero entrar muito no mérito, porque a gente sabe que todo ano a gente fala sobre esse tema, mas quero me dedicar aqui a pedido do meu Senhor a fortalecer esses elementos bíblicos e teológicos na tua consciência para reforçar essa confissão de fé. A confissão da igreja tem que estar reforçada. Ela precisa estar estruturada. E eu digo estruturada no sentido de que a autoridade dele esteja confirmada. Primeiro detalhe importante que nos preocupa com tudo que acontece dentro da igreja.
quando a experiência do homem com Deus não leva à autoridade de Cristo. Eu queria começar por esse texto, João 14:6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Texto de Mateus 28:18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá. Do que diz respeito ao evangelho que Cristo cumpriu, a definição teológica no que diz respeito aos seus anunciamentos, fixa a seguinte normativa: que ele não é só o meio de salvação, mas todo o governo do que diz respeito à salvação. Ele não é só uma forma do homem se salvar com Deus, mas a autoridade e o governo da salvação. Que quer dizer que não existe possibilidade no evangelho dele, não existe possibilidade de fundamentarmos ali a possibilidade de um homem ter uma experiência com Deus sem passar por ele e pela sua autoridade. Não existe dispensação divina para o homem, para o atendimento do homem do que diz respeito à graça, sem o emblema do governo de Cristo, sem a autoridade dele, como também isso, a sua vontade. Não há possibilidade, porque ele é a autoridade que dá o acesso. Ele é a autoridade que gera a dispensação. Toda a graça e misericórdia de Deus ali está penhorada por Cristo. E quem libera é Ele. Não são as instituições, não são os líderes. O entendimento é, quando o Senhor até mesmo fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Quando ele diz isso, ele está deixando claro que o que se cumpriu nele ali é messiânico. E o entendimento que o preço que Deus pagou ali, pelo seu corpo e pela sua vida, fixa que ele seja o início, o meio e o fim de todo o processo redentivo do homem. Nada acontece fora dele, ou do corpo dele, ou do sangue dele. Não há possibilidade de um homem ter experiência com Deus sem passar por ele e pela sua autoridade. Não existe moral sem a autoridade dele. Não existe intelectualidade sem a autoridade dele. Não existe espiritualidade sem a autoridade dele. Porque tudo começa nele. Tudo se inicia ali, no que ele foi, no que ele fez, no que ele cumpriu. A igreja surge disso. A igreja não surge do cristianismo, a igreja não surge da escolástica, a igreja não tem pai. A igreja não tem pai, não tem pais. A igreja é uma instituição que surge diretamente daquilo que ele foi e daquilo que ele fez dentro da história. Foi gerada por ele, por isso é dele. Então quem começa a contar, né, a existência da igreja a partir do cristianismo, ele erra, ele peca. Por quê? Porque quem gerou a igreja foi Cristo, quem gerou o apostolado foi ele. Quem instituiu a estrutura da primeira igreja foi ele, ou seja, tudo começa nele. Então, se nós queremos alguma coisa de Deus, vai ter que passar por ele. Se alguma coisa da parte de Deus for acontecer, ele precisa ser confirmado primeiro. Na minha e na tua experiência. Na minha e na tua realidade. Porque não existe possibilidade de termos uma experiência com Deus sem passar por ele. Nada acontece fora dele e da sua autoridade. O que quer dizer? A experiência não está acima da autoridade dele. E quando o pastor fala experiência, eu digo qualquer uma, tá? Qualquer uma, até aquela que te dá o prazer, a satisfação. É bom para você, te agrada, te realiza, mas não é dele. Não saiu dele. Ele não é o autor. Ele não é a autoridade. Então o entendimento é qual? Que tudo passa a ser um equívoco.
gera-se um equívoco quando a autoridade dele não é confirmada. É equívoco. Ah, mas eu quero acreditar que Deus agiu mesmo assim. Tá, você quer acreditar, mas você não consegue fundamentar. É que nem o Natal. Você quer acreditar que isso vai funcionar. Você quer acreditar que Deus até possa aceitar. O que vocês estão fazendo com a igreja dele e com o nome dele? Só que detalhe, tudo aquilo que fazemos em nome dele ou para ele, que não exista uma autorização direta dele, um mandato direto dele, é fraude. Por isso, fraude gera equívocos. Eu posso acreditar, eu posso até mesmo fazer, mas não vai salvar, não vai funcionar, porque não tem autoridade dele. Reflita sobre isso. Tudo na tua vida, tá? Não é só do que diz respeito a esse desrespeito ao Senhor, de dar a Ele um Natal, mas como tudo que você faz em torno da fé, você não pode fazer do teu jeito, nem da tua forma, nem do que dá na tua cabeça. A fé não é um produto. Ela é uma revelação. O texto de Hebreus 4, verso 14 ao 16. Então, quando a igreja se posiciona a falar algo, a dizer algo para os seus fiéis, para os seus membros, a autoridade que está sobre ela é delegada. Ou seja, tudo aquilo que ela ordenar, ensinar, orientar, a autoridade daquilo tem que ser Cristo. Ou seja, a autoridade dele precisa estar confirmada. Então não se trata da linguagem, não se trata da expressão, não se trata disso, de conteúdo, mas de uma identidade. Então, quer dizer, a igreja hoje, ela provou uma coisa, como sempre prova, né? Que ela gerou possibilidades ali de fazer em nome dele e para ele algo que ele não pediu, ou seja, algo sem a autoridade dele. Vamos ler o texto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, e a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como também segue Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2, Colossenses 1, versos 18 ao 19, que era o que se ensinava na primeira igreja, né? Então o corpo não pode se separar do cabeça. O corpo, a igreja, é uma instituição ligada a Cristo diretamente. Então o corpo faz o que o cabeça manda. Mas não é o que acontece. Na prática, não é o que acontece para muitos. Porque a gente vê esse desrespeito constantemente no que diz respeito à igreja atual. Dela se prontificar em fazer algo em nome dele e para ele, que não tem a autorização. E eles dizem até que não tem problema. Que não tem problema nenhum. E esse é o detalhe. Ele deixou claro, alargou o caminho, alargou a porta. Pode entrar muitos, mas não vão se salvar. A partir do momento em que a autoridade dele for ferida por estas razões humanas, por essas razões filosóficas, por essas razões materialistas, é como eu disse aqui, podem até fazer, mas Deus não vai honrar. A autoridade dele precisa ser confirmada naquilo que você está vivendo agora. A vontade dele precisa ser confirmada naquilo que você está vivendo agora. É dever da igreja a comprovação disso. Um outro ponto, antes de entrar nesse detalhe, eu vou pedir para ele abrir João capítulo 1, 18. Nesse primeiro ponto que o pastor tratei aqui, sobre a questão da autoridade e da experiência, quando elas se unem, uma coisa muito comum entre os evangélicos é quem frequenta esses templos dizerem que eles estão debaixo da autoridade do pastor tal. Estou sob a autoridade do pastor tal e lá eu obedeço o que ele fala. Olha, segundo o meu Senhor, não existe autoridade acima dele. Não existe outra autoridade a não ser ele.
Lá em João 10 mesmo ele deixa claro que antes dele e depois dele só tem bandido e mercenário. E as ovelhas só devem escutar ele e se sujeitar a ele. Então o líder não tem autoridade nenhuma para falar nada, para dizer nada que não esteja fundamentado em Cristo. Eu digo que a igreja não tem autoridade própria para poder dizer a você, ó, faça, porque é assim como eu entendo o que está escrito. Não tem essa autoridade. Não tem esse poder, né? De dizer à igreja o que é certo e o que é errado. Porque se trata de uma autoridade messiânica. Como eu aqui nesse púlpito agora. Eu sou uma figura aqui. Eu sou um representante aqui de uma causa e que deve muito corresponder às expectativas disso, de que tudo que seja falado e dito aqui tenha fundamentação nele. Lá na primeira igreja ninguém tinha autoridade própria. Ninguém recebeu uma autoridade do céu. Todos ali eram delegados por Cristo. E segue esse padrão para nós. Então esse povo está obedecendo liderança. Eles estão se sujeitando a cometer atrocidades contra o Evangelho do Senhor em respeito a homens. Gente que segue ídolos, que se dobram diante desses ídolos, olhando para eles como se eles fossem alguma coisa. E eles não são nada. Quem representa a oferta do preço dessa redenção foi Cristo. Fora dele ninguém fez nada para fazer isso acontecer. Para liberar esse acesso. Para liberar essa permissão de que alguém se salve aqui, mediante expiação dele, oferta do corpo e do sangue. Porque o sacerdócio ali é ele. Quem está no Santo dos Santos ali é ele. Para baixo, só tem miserável, pecador e pagão. Então o erro começa aí a achar que exista alguma autoridade para a igreja separada de Cristo, ou seja, que não passe por ele, que veio direto para ela da parte de Deus. Isso não é possibilidade. Eu digo que não pode ser confirmado biblicamente. A autoridade é ele e a autoridade que desce sobre a igreja vem de Cristo. Ela não é institucional, ela não é humana, ela não é carnal. Ela não é intelectual. É bom deixar claro isso aqui. Você segue a homens ou segue a ele? Então, se segue a ele, obedeça a ele.